É isso aí. Oi! Hoje nós vamos falar da Oi BR3. A Oi definitivamente chama a atenção por fazer um suporte que acredito que ninguém imaginava que ia acontecer. Esse suporte dos 15 a 20 centavos. Mas hoje, diferente do passado, que era uma empresa grande, robusta e, claro, necessitava que o governo segurasse ela por causa da infraestrutura do país. Hoje a gente não tem essa empresa robusta e gigante. Hoje a gente tem uma empresa pequena, uma empresa mais enxuta e mais ágil, que vem reportando um certo de crescimento ao longo dos últimos meses. Isso traz bastante otimismo, mas antes do otimismo ainda tem muita coisa no passado para resolver. Mas antes da gente entrar no gráfico e entender dentro da análise técnica o que está acontecendo com a Oi, eu queria te dizer que talvez seja uma oportunidade única desde os últimos 2 anos que eu acompanho esse ativo. Para você ter ideia, na pandemia, em meados de 2020, ainda era a Oi que não poderia falir, porque grande parte da infraestrutura do país passava por ela, e eu vi uma chance quando ela caiu a 47 centavos. E essa chance, em pouco menos de 6 meses, se traduziram em 3 vezes, uma multiplicação de 3 vezes no valor investido. Ela foi além, ela foi lá para 2, a gente vai ver no gráfico isso aí. Mas eu desembarquei ali em torno dos 3 vezes o valor investido, porque para mim, na época, já era interessante e eu vi que dentro do meu setup já dava. E as correções foram significativas para me fazer entender que aquilo ali já começava a ser um risco e que o ganho já era suficiente. No momento atual, eu acredito que esse ativo vai fazer movimentos parecidos, vai entregar valores parecidos ou até maiores. Como ele está a 20 centavos, qualquer centavo que ele movimente é uma grande porcentagem. E isso aí, dependendo do valor investido, pode fazer muita diferença. Vamos lá para o gráfico ver o que eu estou falando na prática agora e quais são as possibilidades que a gente tem de lucrar com Oi BR3. Diferente da história que eu contei sobre a possibilidade da Oi falir ser muito baixa e por isso ela poderia se dar ao luxo naquele momento de performar negativo, aqui a gente não vê essa possibilidade, porque já é uma empresa muito mais enxuta, já se desfez de bastante ativos pesados dentro do seu negócio, mas em compensação, hoje ela tem uma perspectiva de melhora, ela tem uma perspectiva, ela vem lucrando, ela vai aumentando os lucros cada dia e tem um plano muito sólido e muito estável pela frente. O problema são as dívidas antigas que ficaram e as grandes rixas com o governo e com os bancos. Eu vou te mostrar isso agora. E todo ativo que depende da influência do governo acaba sofrendo por decisões políticas e não necessariamente pela capacidade técnica que a empresa tem de seguir em frente. E uma das coisas que eu quero salientar, antes de entrar no gráfico, vamos dizer assim, vou voltar aqui, é que no site da Suno ele diz o seguinte: recuperação judicial da Oi. Na quarta-feira, o broadcast revelou que Caixa Econômica, Banco do Governo, Banco do Brasil, Banco do Governo e Itaú, banco com forte lobby junto ao governo, pediram prorrogação do processo judicial da companhia. A dívida da empresa com as instituições bancárias é de 6,9 bilhões. Nessa situação aqui, a gente precisa entender 2 cenários, né? Um é que essa dívida aqui, ela é uma dívida já que corre há mais de 6 anos desde o início da recuperação judicial. E nessa situação, a Oi já tem algo em torno de 4,2 bilhões congelados pela justiça. Ou seja, o dinheiro está com a justiça. O dinheiro não pode ser nem investido e o dinheiro não pode nem ser direcionado para pagar esses bancos. Então, vamos dizer que nessa situação aí, quem está errando é a justiça, ou é a questão política do Brasil, né? A política judiciária do Brasil, porque tem um dinheiro congelado que não vai para um lado nem para o outro. Então, só esse dinheiro, sendo descongelado, já pagaria quase todas as dívidas com o banco. Se é esse o motivo que ela ainda está em recuperação judicial, talvez seja por conta da própria justiça. Isso é uma coisa muito típica no Brasil, quando você tem muitos interesses envolvidos, mas é melhor eu parar por aqui nessa crítica. Mas em contrapartida,
O Ministério Público ele tem batido na tecla para que a Oi ela saia da recuperação judicial. E uma das principais questões é que, além desses 4,2 ou algo parecido, congelados pela justiça, a Oi, se juntar tudo, as vendas e a entrada de caixa futuro das vendas que ela fez, das partes das empresas que ela se desfez, ela tem cerca de 27 bilhões em caixa. 27 bilhões para uma empresa que já está mais enxuta, que tem viés de crescimento e que tem dívidas muito menores do que o caixa total futuro que ela vai ter. Ou seja, daria para pagar todas as dívidas, ou praticamente quase todas, ou pelo menos iniciar o pagamento de todas as dívidas e engatar em investimentos para o próximo ano em busca de estabilizar suas operações e ser uma companhia realmente rentável, como, por exemplo, a Vivo é há muito tempo, né? A parte boa é que, teoricamente, a Oi sim está num bom caminho. A parte ruim é que ela depende muito do governo, junto aos bancos, e da justiça para resolver o seu problema. Aí isso já cria um grande viés de avaliação, né, de gestão de risco. Se você realmente topa entrar num ativo desse, um pouco complicado, principalmente pelo viés de notícias, né, de informações, ou se você está afim, topa querer surfar uma alta significativa que provavelmente vai vir caso esses interesses escusos aqui caiam e ela consiga trabalhar de forma como uma empresa deveria realmente trabalhar. Então vamos para o gráfico. Ontem eu fiquei olhando esse gráfico aqui para o fechamento, o gráfico diário, e eu fiquei pensando o seguinte, cara, se ele fechar com a barra assim, provavelmente dentro da nossa análise vai ter uma continuidade. Mas o negócio é que ontem à noite ele estava oscilando muito forte entre o 21 e o 20. E o 20 ele estava fechando o candle da seguinte forma. Estava fechando um candle assim, assim ó, pintado. Mais ou menos isso. Vocês entenderam, né? Então, quando ele estava nessa estrutura, eu imaginei, pô, de repente, ele vai bater aqui, vai fazer um candle desse que é uma reversão de tendência, possivelmente vai fazer um topo curto aqui nesse movimento, vai voltar para cá e talvez, dependendo das notícias, ele faça um fundo duplo e volte a subir. Até aí, beleza, tudo bem. Mas nessa situação de fechar com um candle cheio, existe a possibilidade dele não esperar, dele não voltar e dele abrir pelo menos alguma sequência. Na verdade, quando o candle ele fecha cheio, assim, com uma força compradora muito forte, a gente já imagina, a gente já tem a expectativa de que ele continue com esse movimento. Então, a probabilidade dele vir com um outro candle verde, um outro candle positivo, entregando mais lucro para o mercado, ou para quem estiver posicionado, na verdade, né, é muito grande. O que pode mudar essa situação? Notícias, governos, parte judicial e tudo isso que envolve esse emaranhado aqui de informações. Então, tá aqui uma das possibilidades. E se esse ativo ele realmente engatar uma alta aqui interessante, até onde ele pode ir? Né? Bom, a princípio, como eu trabalho muito com vocês aqui só com suportes e resistências, isso é interessante porque muita gente ainda não consegue enxergar suportes e resistências. Isso é a base da base da base. Né? Acredito que a partir disso a gente consiga já trabalhar com médias, mas antes de você ter suporte e resistência, as médias acabam sendo talvez supérfluas para mim, né? No meu entendimento, porque realmente são muito importantes. Não adianta ter outros indicadores se você não sabe ler o básico. Né? Então, isso aqui... Olha a importância disso aqui. A gente tem a base aqui entre 15 e 16 centavos. Né? E ele acabou de tocar essa base com indicação, caso não tenha nenhum ruído externo, com indicação de que ele vai continuar esse movimento. Até onde ele pode levar esse movimento, até onde a gente pode lucrar com ele a partir de hoje, a partir de agora. Lembrando que eu costumo entrar num ativo onde ele toca aqui, ó, bem próximo do suporte. Raramente eu entro num ativo onde ele já confirmou a alta. Né? Geralmente eu entro no risco um pouco maior para lucrar um pouco maior. Até porque
Olha a diferença, olha só olha a diferença, né? Nas minhas entradas clássicas. Seria aqui, ó, o ativo já andou 48% e ele dá indicação de que vai andar mais. Você entende? Às vezes vale a pena você correr um pouco mais de risco, sabendo que o gráfico já chegou próximo de um suporte importantíssimo, né? Na verdade, é um suporte inimaginável, mas chegou, e você tem possibilidade de lucrar já 48%. Mas não foi esse o caso. Então, a partir de hoje, o que a gente pode fazer, o que a gente pode esperar? Ó, lembrando que depende de uma confirmação, tá? A confirmação está feita aqui. Lembrando que depende do setor externo, do setor político, do setor de informações, jurídico, etc e tal. Isso tudo vai embolar o meio de campo. Então, é meio que jogar na sorte. Por mais que eu faça uma leitura de gráfico muito boa aqui, vai depender dos atores externos. E essa leitura aqui, se a gente conseguir entrar hoje a 22 centavos e tudo correr bem, a gente ainda tem aqui, ó, uma possibilidade de ganho de 30%. 30%. Até ela tocar nessa resistência, a gente não sabe se, no curtíssimo prazo, ele consegue romper essa resistência. Se as notícias que vão sair, ou se as notícias que não vão aparecer, né, por algum momento, vai deixar esse ativo chegar ou passar da resistência. A gente precisa precificar esses fundamentos e entender o que a empresa já traz de sólido hoje e daí montar uma base de preço, né? Mas enquanto ela não sair dessa recuperação judicial e tiver essa briga com os bancos, vai ficar um pouco difícil do mercado precificar esse ativo. Então, enquanto o mercado não precificar, a gente ainda tem chance de lucrar bastante. A partir do momento que o mercado já precificar esse ativo, aí ele já começa a reagir e provavelmente a parte boa do investimento já vai ter passado. E esse risco pode ser traduzido por saindo de 22 centavos e chegando em 49 centavos, 47, 49, foi o que eu comprei há 2 anos atrás e achava que realmente era um suporte importantíssimo, que ela não ia cair mais do que aquilo, que ela não poderia falir. Então, se a gente levar em consideração ao ponto que eu comprei há 2 anos atrás, a gente tem 112% de lucro, mas com certeza não é nem uma fração do que essa empresa pode chegar. Aqui, quando a gente aumenta o gráfico, coloca no gráfico semanal, a gente imagina que, olha, nesse mesmo período, entre a pandemia, a ação bateu, como eu tinha falado para vocês, né, 2 e pouco. Então ela bateu aqui, ó, 2,58. Então é uma ação que realmente vale isso, ela vale até mais, tá? E se der tudo certo, ela vai remunerar muito bem quem acreditou nela quando estava embaixo. Como toda de 1000% aí, é bem modelo criptomoeda para a bolsa de valores, né, pessoal? E mais uma coisa que é interessante, olha só, o meu indicador, ele deu ordem de compra aqui, mas como eu já falei com vocês antes, né, nem todas as ordens dos indicadores são realmente interessantes, a gente precisa saber interpretar aonde está esse ativo e quais são as chances dele no ambiente externo também. E o ativo caiu mais um pouquinho. Sendo que aqui ele está prestes a cruzar, prestes a dizer que é um bom ativo de compra de novo. Então a gente aqui já enxergou, na verdade eu acho que ele já deve estar indicando compra no gráfico diário. Não, ele está quase cruzando aqui também. Então o que acontece? Esse gráfico está precisando de mais uma confirmação talvez aqui no período semanal, né, para dizer que, olha gente, pode comprar que é seguro porque eu tenho aqui uma reversão e um candle verde e mais uma iniciação de candle verde. Aí ele já indica a compra. Sendo que aqui no gráfico semanal está feio. O gráfico semanal está feio. Por quê? Porque ele fez uma estrutura de fundo com um candle vermelho. Isso aí é uma coisa que a gente precisa tomar atenção. Candle vermelho. E isso pode trazer indefinição para o nosso gráfico no curto prazo, né? Apesar de ser semanal. E o que eu penso disso? A gente traçou isso aqui como se fosse uma resistência, né? Como ele fez um fundo vermelho, talvez ele não consiga ultrapassar essa resistência. Então é uma situação para a gente ficar muito ligado, né? Mas de qualquer forma, dependendo das notícias, a gente tem 30% de upside aí para lucrar nesse ativo. E quem sabe num prazo um pouco mais longo, esse ativo não multiplique aí por algumas vezes. Bom pessoal, hoje eu fico por aqui. Essa foi a nossa conversa sobre o OIBR3. Nada disso é indicação de compra, isso aqui é só uma conversa filosófica sobre o que o ativo pode
entregar pra gente. E é isso, fico por aqui. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que gosta de Oi ou gosta de correr riscos, porque é uma boa oportunidade. Então, até a próxima. Tchau, tchau.